Do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino, esperar quantos outros se desesperam, penetrar o tempo do silêncio em meio ao vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar o tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, preservar no bem até o fim. Do livro Agenda Cristã, uma obra psicografada por Francisco de Xavier, pelo espírito de André Luiz. Aproveite muito bem o seu dia. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV. São 3 os elementos gerais do universo, segundo o codificador Allan Kardec: Deus, Espírito e Matéria, que constitui o princípio de tudo que existe. Mas ele nos assevera ainda que ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. André Luiz, na obra Evolução dos Mundos, ele nos afirma que o fluido cósmico é o plasma divino, austro do Criador, ou força nervosa do todo ser.
nesse elemento primordial, que é o fluido cósmico universal, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. Por isso, Paulo de Tarso nos assevera, abre aspas, em Deus nos movemos e existimos. Portanto, fluido universal é o tema do nosso programa de hoje. E para falar desse tema, estão conosco aqui nos nossos estúdios o Saulo César, o Flamarion Vidal, o Luiz Julião Ribeiro e o Essimar Lolli. Sejam todos bem-vindos para refletirmos sobre esse assunto. Apesar de ser Kardec que nos trouxe esse assunto, e a doutrina espírita, que é um dos princípios da doutrina espírita, mas temos também isso já também desde os primórdios da humanidade, né? Então, vários textos nós temos aí do Antigo, do Novo Testamento, que tratam desse assunto. Quando a gente pensa dessa obra da criação, né, a gente encontra isso no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, em que a gente lê lá no primeiro e segundo versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo é criação de Deus. E o segundo versículo é interessante porque ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, essas águas primordiais, elas refletem nessa linguagem simbólica, que é uma linguagem poética, tem muito mais o objetivo de expressão, sentimento, uma linguagem muito concreta e simbólica, de que havia um elemento primordial, de que havia um elemento essencial. E a maneira deles tratarem isso era referir esse elemento como a água, porque a água está presente em tudo. E é só lá no versículo 10 que vai aparecer a terra propriamente dita como o elemento seco. Então, desde a mais antiga civilização, a gente vê essa ideia de que existe um princípio único, um princípio universal, algo que dá origem a todas as coisas, né? E aí, Julião, no Evangelho também tem alguma coisa? Tem sim. E no desdobramento da compreensão deste assunto, Allan Kardec vem nos dizer, quando fala aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedi obtereis, quando ele fala da prece. E ele deu como título aqui Ação da prece e transmissão do pensamento. Porque nós aqui na Terra temos como instrumento, vamos dizer assim, principal da nossa comunicação, a voz. Não é isso? Através da palavra. E que com a evolução da própria humanidade, isso vem se modificando através dos instrumentos de comunicação que o homem desenvolveu, como a internet, como o telefone, hoje o celular, o mais moderno, né? Os meios de comunicação, televisão, rádio, etc, etc. A gente aprende com a espiritualidade superior que o real meio de comunicação do espírito é o pensamento. E esse é o fundamento da prece. E quando nós fazemos uma prece, a gente fica perguntando, será que eu posso fazer uma prece silenciosa? Só pensando, isso é prece? E será que Deus capta? E se eu fizer essa prece para um espírito, para um santo, né? Para um anjo, um arcanjo, será que eles vão de fato recepcionar isso? Será que isso chega a eles? Então, Allan Kardec, neste capítulo Pedi e obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata minuciosamente sobre o assunto. E aqui no item 10 deste capítulo, ele diz o seguinte: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Ele diz, olha, como é interessante isso. Todos os seres, estejam aqui vivos na Terra, ou não estejam vivos, estejam mortos, como nós costumamos dizer,
Estamos todos mergulhados neste mesmo elemento, que é o fluido universal. E é esta a razão, Zé Luiz, que nós alcançamos uns aos outros, porque nós estamos mergulhados neste mesmo elemento, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então ele faz a comparação do fluido universal, que é universal, que abrange o universo infinito, faz a comparação com a nossa atmosfera aqui, dentro da qual nós nos comunicamos. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Então está dizendo que o fluido universal é o veículo do nosso pensamento, como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. E aí cabe até aquela reflexão, né? Porque se a partir do momento que a gente começa a compreender que estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico e o nosso pensamento se transmite, a gente consegue compreender com mais clareza o porquê que não devemos sequer pensar o mal, porque nós também transmitimos o mal. Nós somos aquilo que pensamos. Com certeza. Se nós pensamos alguma coisa mal, esse fluido que está em torno de nós, ele é manipulado com o nosso pensamento, né, e atinge as pessoas, sem contar que atinge primeiro quem? Primeiro nós mesmos, né? E aí, às vezes temos doenças aí que não sabemos de que origem que é essa doença, são nossos próprios maus pensamentos. Porque nós, com o nosso pensamento, manipulamos esse fluido universal, né, e ele gera, uma vez, em nós. Da mesma maneira que o pensamento bom, através da prece, como diz o Julião aqui, pode nos trazer sensações saudáveis, alegria, felicidade e etc, né? Aqui tem também, eu queria até voltar um pouquinho atrás aqui, citar um caso do Gênesis também. Você citou o capítulo 1, né? Eu vou citar o capítulo 2. A gente vê que lá no Gênesis, no princípio de tudo, como diz né, a Bíblia, fala assim que toda planta do campo que ainda não estava na terra e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Olha que interessante, né? O que é o fôlego da vida? O que é a nossa base da vida aqui na terra? Nosso elemento primordial é o fluido universal, né? Aí continua. O homem foi feito alma vivente. E depois, passado alguns milhares de anos, André Luiz escreve através de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, um comentário que a gente já fez na introdução. Ele fala assim: o fluido cósmico é o plasma divino, é o sangue de Deus, né? Hausto do Criador, ou força nervosa do todo ser. Aí complementa, dizendo que nesse elemento primordial, que é o fluido universal, já disse o Julião, vibram e vivem constelações e sóis. Todas as galáxias estão mergulhadas nesse fluido. Mundos e seres como os peixes no oceano. Então, nós estamos aqui como os peixes dentro do oceano, né? Nós estamos mergulhados também nesse fluido que é a vida, né? Fluido vital, que é um fluido que foi uma derivação do fluido universal, é o fluido que nos dá a vida. Então, dentro desse princípio do fluido cósmico universal, de que nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Lei de Lavoisier, né? E todas as culturas têm, né? Mesmo na mitologia hindu, tem um simbolismo muito grande, que o grande Deus, o Deus primordial, ele expira e o universo tem vida. Ele inspira e o universo se contrai. Então, que o próprio universo é fruto dessa expiração e inspiração de uma divindade. Ou seja, isso está realmente ligado ao nosso conhecimento original, primário, de como as coisas devem acontecer. E esse fluido cósmico, esse fluido universal, como elemento básico que vai se transformando e vai adquirindo as diferentes formas que a gente vê na atualidade. E a ciência, hoje em dia, também caminha nessa direção. Já foi detectado já, né? Na ciência, detectou já o fluido universal da maneira que eles entendem, né? Alguma coisa esse, Mar, para nós encerrar o nosso bloco? É um assunto interessante que, dentro desse
princípio, agora que nós sabemos que está aí os milagres, né? Que chamados milagres que Jesus fazia aqui na Terra, né? Que ele sabia muito bem manipular esses fluidos cósmicos que está no universo. Temos os milagres, as curas que ele realizou, né? Que hoje em dia a gente sabe que a cura depende muito mais da gente, né, do que do curador, né? Que Jesus curou muitas pessoas. Mas todas as pessoas que curaram permaneceram curadas, né? Será que elas fizeram por onde, né? A sua reforma melhorasse? Então depende também de nós procurarmos melhorar os nossos fluidos para poder ficarmos, né, sensíveis a esses fluidos que vêm através da cura. Então nós temos aqui o exemplo da Gênesis, né? Tem vários exemplos, nós vamos poder citar esses exemplos, abordar mais esses exemplos da Gênesis. No próximo bloco, nós estamos encerrando já. Portanto, o programa de hoje, o estudo do Evangelho, está abordando o tema fluido cósmico ou fluido universal, ou fluido cósmico universal, dependendo, né, da pessoa, onde você vai ler com a literatura. Por exemplo, André Luiz chama de fluido cósmico. Nós sabemos que a literatura espírita ela é riquíssima quando trata desse assunto, principalmente no livro A Gênesis, quando fala das curas, né, dos milagres. Você tem aí para a gente aí, Asimar? Sim, no capítulo 15 do livro A Gênese, que trata da curas, perda de sangue, item 10. Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos, e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele. Ele lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas: quem te tocou? Ele olhava em torno de si e à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. O comentário que Kardec faz aqui é interessante, que diz assim: essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Lembrando que Jesus não só conduzia muito bem esse fluido cósmico universal, como ele era um espírito perfeito, um espírito de luz, né? A própria radiação que saía dele, a fé daquela mulher que sofria daquela doença, fez com que ela se curasse. Muito interessante essa passagem. E às vezes nos cursos de passe, as pessoas querem fazer aquela imposição, querem fazer mirabolância, né? Dança, balão. Não precisa nada disso, né? Então, o movimento desse fluido que nós recebemos na hora do passe é apenas pela vontade. É a mente. Nós que transmitimos esse espaço. Se nós observarmos naquela época, quando Jesus se reunia, ele se reunia num local, logo tinha milhares de pessoas que eram atraídas, porque não punha na televisão: o Jesus vai estar em tal lugar. Não era assim, né? Não tinha televisão, não tinha meio de comunicação. As pessoas eram atraídas pelo fluido magnético de Jesus. Uns eram curados por imposição de mãos. Outros, a palavra do Cristo. O que queres que eu faça? Que cure, Senhor. Ser curado. Né? E outros ainda, ele nem tocava, como essa mulher aqui. Foi ela que tocou nele, ele nem sabia quem era. Mas tinha outras curas ainda, que ele nem sabe o que fez. Sabe porque ele é, né? As pessoas só de chegar em volta daquela psicosfera ali, já sai dali curado. Né? E aí é interessante para a gente começar a compreender, por exemplo, como se dá o passe na casa espírita
em que as células malsãs, né, são substituídas por células sãs. O artigo 27 de O Livro dos Espíritos se coloca aqui que através do fluido cósmico universal é possível produzir a infinita variedade de coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. O que mostra, né, os Espíritos já adiantam para a gente a existência do fluido, mas já nos ensina que devemos ter paciência para esperar que a ciência evolua a seu tempo, para que a gente possa compreender efetivamente com mais clareza o que seja esse fluido, né? Flamarion, e um aspecto importante também que a gente tem que entender é o seguinte: e a matéria que nós conhecemos aqui? Ela é o fluido universal? Sim, só que modificado, materializado. E mais interessante ainda, porque ninguém nasce, é criado pronto. O Espiritismo já nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem vício, nem virtude e desconhecendo tudo. E nós temos toda uma trajetória para alcançar. Os Espíritos falam que existem dois grandes elementos do universo, elementos gerais, o espírito e a matéria. Que a matéria é o material didático da evolução intelectual do espírito. E olha como é interessante, o nosso caminho é o da espiritualização, ou seja, é a da suplantação da matéria. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos dominando e nos desmaterializando. Então veja vocês, no começo da evolução do espírito, ele tem que movimentar essa matéria que nós conhecemos, com muita força, com muito esforço. Nós já sabemos que a humanidade sofria muito trabalhando porque era tudo manual. Mas cada vez mais, essa manipulação da matéria vai ficando mais fácil. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos usando apenas o pensamento. Hoje, com os instrumentos eletrônicos, você liga a sua televisão sem esforço, pelo controle remoto. Os automóveis, se basta apertar um botão, tudo eletrônico. Percebe que nós vamos cada vez mais avançando? E aí tem até no passe, Zé Luiz. O passe tem o seu caminhar. Nós temos o passe primitivo que exige gestos, movimentação, como tudo que a gente faz no começo. Com o passar do tempo é que nós vamos usando apenas a mente. Você dizer para um espírito ainda primário que ele tem que aplicar um passe só parado ali pensando, ele nunca vai entender isso e não vai sair. Por isso que muitas vezes os cultos primitivos, eles são realizados com movimentos, com músicas, com danças, com gestos, porque faz parte ainda do estágio de evolução primitivo desses seres. É um caminhar para a luz. E, de fato, temos que caminhar para o pensamento. O instrumento, vamos dizer assim, definitivo e final do espírito é o pensamento. Nós vamos chegar a um ponto que basta a gente pensar, querer, as coisas acontecerão. O que eu acho interessante é como a doutrina espírita, ela vem no momento, ela começa a esclarecer conceitos que só mais tarde a ciência viria comprovar. Quando Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem que existem dois elementos, espírito e matéria, e que esse elemento primordial, a matéria, deriva de um fluido cósmico, o que eles estão dizendo é, olha, o que a gente tem no mundo material, que a gente toca, que a gente sente, é um tipo de manifestação desse fluido universal, mas existem outros que era impossível descrever com a linguagem da época e muitos dos quais talvez até hoje seja difícil de descrever. Quando Albert Einstein publica a sua teoria da relatividade em 1905, primeiro e depois em 1915, a relatividade geral e especial, ele mostra que energia é matéria. Aquela famosa expressão, que acho que deve ser a mais conhecida, né? E igual a mc ao quadrado, mostrando que toda matéria, ela é, na sua essência, uma forma de energia. E na medida em que a ciência vai avançando, na década de 60, diversos tipos de partícula, diversos avanços, até recentemente, uma partícula que foi denominada como bóson de Higgs, que confere peso, confere efetivamente a matéria, a característica material às outras partículas, a gente vai percebendo que o universo é muito mais amplo do que o que a gente pode conceber. Isso deve nos colocar no sentido de humildade em relação a essas forças,
em relação a essas manifestações. E na atualidade a astrofísica afirma que daquilo que existe no universo, nós só conhecemos com todos os instrumentos, com tudo que a gente tem mais sofisticado, no máximo de 5 a 10. O restante, 10%. O restante é ou o que eles chamam de matéria escura, denominado assim só por ser indetectável, ou de energia escura. Ou seja, nós conhecemos no máximo 10% do universo. Sabemos muito pouco sobre quase nada e absolutamente nada sobre quase tudo. A gente está realmente num processo inicial de compreensão do que é o universo, e aí aqueles que defendem o materialismo devem pensar de que tipo de matéria que nós estamos falando. O que é matéria efetivamente para a gente hoje? E qual é a interação que o espírito possui com esse elemento material? E aqui nós continuamos com a Gênesis ainda, no mesmo capítulo, tem aqui, considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Então, até os remédios que nós temos hoje aí, terapêuticos, né, a terapia, todos eles são a essência do fluido, porque o fluido está onde? Está na natureza, né? Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então, às vezes, você tem ali o fluido que vem pela força de um curador, de um magnetizador até, e também o fluido que ele vem através da minha fé. Como dizia Jesus, vá, porque a tua fé te curou. No caso dessa mulher aqui, então, Jesus não fez nada, assim, aparentemente, por vontade dele. Né? Foi ela com a que fé, criou a condição de receptividade. criou a condição, a tal ponto dele sentir que saiu virtude dele. Né? Aí continua. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como bomba calcante. O médium, né? O passista, por exemplo, a preocupação, ele está calcando o fluido ali na pessoa. E o segundo como uma bomba aspirante. Você está aspirando esse fluido, esse remédio, né? Através da fé. E fala aqui que algumas vezes é necessário simultaneidade das duas ações, de outras basta uma. Talvez de outras nenhuma, basta, né, gente? Então você tem que, ou a pessoa aplica em você o remédio, ou você aspira o remédio através da sua fé. Né? Então sempre Jesus coloca essa questão da fé. O Julião sempre gosta de tocar aqui, né, na questão da fé, porque a fé realmente é uma palavrinha tão pequenininha, mas com tanta força. Né? E é isso que nós temos que buscar. Tendo a fé e o fluido universal, podemos manipulá-lo e fazer com que ele venha trazer aquilo que nós merecemos até. Em relação ao Livro dos Espíritos, tem alguma questão aí para você queria destacar? Zé Luiz, tem uma passagem muito interessante na pergunta 424, Allan Kardec indaga: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente? E os espíritos superiores respondem: sim, sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Um grande exemplo dessa passagem é exatamente do próprio Cristo, né? Quando ele é chamado para atender aquela menina, e aí quando ele chega, as pessoas que estavam ali em volta dizem: olha, não adianta fazer mais nada porque a menina já está morta. Aos olhos daquelas pessoas que estavam ali, que ainda tinham um conhecimento limitado em relação à fisiologia, ao estado das pessoas, a menina estava morta. Jesus adverte: ela não está morta, ela está apenas dormindo. E aí ele restitui, né, dizendo aquela frase famosa, Talita cumi, que significa menina, levanta, desperta. E isso representa um caso prático do Cristo exercendo esse poder que o Livro dos Espíritos trata. Por isso que o Livro dos Espíritos fala, a todo momento, né, o Cristo se utilizou. O caso de Lázaro, que é o mais conhecido, que já tinha sido considerado morto por vários dias, e quando Jesus chega, ele também fala, Lázaro apenas dorme. E aí pede para que ele saia para fora. Ou seja, esse fluido atua em diferentes situações, e quanto mais evoluído o espírito, mais domínio ele tem
sobre esse fluido, e o que demonstrou maior domínio, sem dúvida nenhuma, foi o próprio Cristo quando esteve conosco. E esses laços aí nada mais são do que fluidos, né? Laços fluídicos que nos liga o espírito à matéria. No momento que nós vamos nos escasseando nosso fluido vital, vamos perdendo ele, porque nós fazemos coisas erradas, dormimos mal, alimentamos mal, nos exageramos nas coisas, esse fluido vai se escasseando. Esses laços vão se tornando tênues. E esse fluido vital, ele já é uma transformação do fluido universal. Justamente. O fluido universal como origem de tudo, e o fluido vital, ou fluido animal, como Kardec chamava, é isso que dá vida à matéria, que possibilita o espírito atuar sobre a matéria. É que isso é uma derivação, né? É uma derivação do fluido universal. E aí, Julião, algum comentário mais em relação a essa questão? O Saulo já adiantou um aspecto interessante, porque quando se fala em fluido universal ou fluido cósmico universal, é o elemento primitivo que gera toda a matéria do universo. Então os Espíritos mostram para nós que é desse fluido universal que vai surgir todo tipo de matéria que nós já conhecemos, que nós sequer imaginamos que existe pelo universo afora. E nessa questão que o Flammarion acabou de ler, tocou no fluido vital, que é, na verdade, originário do fluido universal, porque todos os elementos materiais, sejam eles condensados ou fluídicos, têm origem neste mesmo fluido. E esse fluido vital é interessante porque ele é o fluido, ou o elemento fluídico que gera a vida orgânica. Só que ele sozinho, ele não é a vida. A vida material, a vida orgânica, é uma combinação do fluido vital com a matéria orgânica. É como o hidrogênio e oxigênio que forma a água. Quando um corpo físico começa a surgir, esse corpo físico absorve na natureza o fluido vital. E é a combinação do fluido vital com a matéria exatamente que vai gerar a vida orgânica. E a vida orgânica se desfaz quando o fluido vital sai do corpo orgânico. E os Espíritos esclarecem que o fluido vital deixa de ser absorvido por falência dos órgãos físicos. É a falência dos meus órgãos que vai fazer com que o fluido vital não seja mais, vamos dizer assim, absorvido e o corpo físico, então, morre, como a gente diz, entra em decomposição. Mas, Luiz, um aspecto muito interessante a respeito do fluido cósmico universal é porque, assim, o elemento que movimenta o universo chama-se pensamento. Primeiro, o pensamento de Deus. Os Espíritos falam que o universo nada mais é do que a materialização ou a expressão do pensamento divino, do pensamento de Deus. Mas os nossos pensamentos, nós os seres espirituais, nós também movimentamos o nosso pensamento e formamos o nosso mundo. Se a gente for bem pensar, o mundo humano é o produto materializado da ação do pensamento do homem. Tudo que o homem fabrica, ele antes tem que pensar. Se o homem não pensar, não sai. Tudo passa pelo pensamento. O computador, o automóvel, as vacinas, os remédios, os alimentos, são combinações que o homem pensou. Os Espíritos falam, olha, o mundo humano é a materialização do pensamento humano. E aí o mundo espiritual, esse, por excelência, eles não usam as mãos como nós. Eles usam só o pensamento. O mundo material, ele é movimentado, ele é edificado, ele é construído por meio do pensamento dos Espíritos. Aí tem uma outra substância fluídica, que é chamada de fluido espiritual, que também se origina do fluido cósmico universal. Tem também a vontade, né? O pensamento do Espírito, ele modifica, ele transforma esse fluido universal nos elementos que o Espírito necessita para a sua subsistência. Kardec diz que o fluido universal é o princípio da vossa matéria. Tudo nós temos aqui de matéria, aqui no nosso mundo, originou do fluido universal.
Então, você tem aquela tabela periódica que a gente aprendeu lá no 2º grau, né? 120 e poucos elementos, aqueles que nós conhecemos. E todos eles vieram de onde? Do fluido universal. Aqui, Juliano, falando que você falou a respeito aí da vontade, né? Do pensamento, continuando aqui no Poder da Fé, no capítulo 19 do Evangelho, Kardec diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Então, esse fluido vital chama-se também fluido magnético. É o mesmo fluido, né? A ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades. Agora, é lógico, para eu poder modificar as qualidades de um fluido, eu tenho que ter as minhas qualidades. Tem que ter já feito a minha reforma, meu pensamento tem que estar bom, para que eu possa imprimir nesse fluido bons pensamentos, né? Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível, né? Aí continua. Daí decorre que aqueles que é um grande poder fluídico normal e junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, aí que está a questão da vontade, né? A gente pode ter o pensamento, mas se não tiver vontade, não sai do nosso pensamento. Então tem que ter a vontade, tem que ter a atitude, né, de poder colocar aquilo em prática. Por força da vossa vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam do efeito de uma lei natural. Acho que isso que é importante a gente resgatar com esse debate, a importância, o efeito da gente se ocupar dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque, de fato, eles estão construindo, estão atuando naquilo que nós somos. Em primeiro lugar, no nosso próprio corpo físico. Quando você começa a ter muito pensamento negativo, quando você se prende a uma alimentação psíquica de notícias ruins, você se rende ao pessimismo, você está exercendo influência no ambiente, uma influência perniciosa, uma influência negativa, que você vai sofrer o efeito disso primeiramente. Então, a contribuição da doutrina espírita é esse alerta, né? Cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente sente. Vamos cuidar não só da alimentação do corpo, mas da alimentação mental, para que a gente possa atuar de maneira positiva sobre essas dimensões sutis da matéria que nos compõem. E a gente possa realmente evitar problemas, porque tem muitas doenças, muitas situações complicadas que derivam simplesmente da situação prejudicial que a pessoa cria sobre si mesma. O pensamento, ele tem o poder criador. E essa criação vai corresponder, vamos dizer assim, aos elementos que nós trazemos dentro de nós. Tanto podem ser positivos, como podem ser e são também negativos, dependendo do sentimento. É que o pensamento, ele possui uma química, a química mental. Essa química, por isso que nós podemos até curar as pessoas por meio do nosso bom pensamento, ou também prejudicar as pessoas. Os nossos maus pensamentos, né? O homem tem muito conhecimento prático, empírico, da ação negativa ou positiva do pensamento. Tem a pessoa autoastral, que aonde chega modifica o ambiente, Exatamente. Fica mais alegre, mais dinâmico, né? Tem aquela que mata até samambaia. Aquela que mata até plantas. Segue a sementeira. Adoece crianças, né? A experiência humana mostra que tem pessoas que chegam numa casa com a criancinha, a criança fica doente. Que ela emite um pensamento, às vezes, de inveja por não ter uma criança na sua casa, por querer aquela criança para ela que não é dela. E isso são pensamentos negativos que certamente vão atuar. Daí vem também o pensamento do passe. O passe é o quê? Um pensamento de uma pessoa cheia, desejosa de fazer o bem para outra. E a gente não tem que ter dúvida, porque isso é uma ação natural da força que o espírito tem. Daí a importância, né, de Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Cada dia um pouquinho, melhorando a nossa esfera fluídica para que possamos oferecer ao nosso próximo, né, o melhor que nós temos de nós. E assim, estamos chegando ao final de mais um programa, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje falamos do fluido universal. Fique conosco, obrigado pela sua paciência e aguarde os nossos próximos programas.